Olá a todos, estamos aqui ao vivo para mais uma das entrevistas dos canais digitais da Coda Comunicação. A nossa conversa hoje é com Rafa Campos, diretor técnico de eventos, corredor de aventura, multiatleta, um cara que veio da aventura, né, da época clássica das aventuras. Lembrando que a entrevista em vídeo vai ficar disponível no YouTube da Coda Comunicação, também no site da Coda Comunicação e também no Spotify, no caso, o áudio da entrevista, né? Então, é só vocês procurarem por Coda Comunicação. Adriano Tio Gaúcho já entrou aqui, Papeleireira também, Guilherme Hilário. Estamos aqui no aguardo do Rafa Campos para a gente começar a nossa entrevista com ele. Lembrando que esta série de entrevistas dos canais da Coda Comunicação tem produção de Bruna Moraes. Eu sou Alexandre Coda e estamos aqui no aguardo do Rafa Campos. Fala, Rafa. Fala, Coda, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo jóia. Como é que tá a sua quarentena aí, Rafa? Tá fazendo a quarentena na sua casa? Como é que tá a sua rotina aí? Pô, minha quarentena eu tive a oportunidade de vir para casa do meu sogro. Eu moro em São Paulo, mas meu sogro em Atibaia, a 80 quilômetros de São Paulo. E ele mora numa casa no condomínio fechado, mais rural, estrada de terra, uma casa mais ampla. Então, eu estou mais tranquilo aqui, né? Se eu tivesse no meu apartamento em São Paulo apertadinho, ia estar ficando maluco, eu com minha esposa e minha filha. Aqui tem uma área livre, tem gramado, então a casa é espaçosa, então, e tem internet. Então, desse ponto, eu consigo ficar um pouco mais, até melhor do que se estivesse realmente em São Paulo. O único problema, grande problema, na verdade, a minha preocupação é econômica, né? O estado parado e o teu trabalho também completamente parado, né? Os eventos todos parados. Então, e você está com a sua filha, com a Manu, né? E ela é bem parceira, pelo que eu acompanho, ela é bem parceira nas aventuras aí, né? Isso, a Manu é parceira, tem o Instagramzinho dela que a gente fez, que é Aventuras da Manu Campos. Tá sem aula, então demanda de atenção, né? Ou minha ou da mãe, eventualmente da avó. Mas a gente tenta com ela, durante a manhã, fazermos algumas tarefas que são da escola. Lógico, o horário é mais flexível, né? Começa mais tarde do que seria na escola. Mas durante a manhã a gente faz atividade da escola e depois à tarde dá para fazer alguma atividade física mesmo. Nesse momento, exatamente agora, estão as duas lá participando de uma live de atividade física lá, fazendo exercício, fazendo funcional em casa, ela e a minha esposa. Mas a mulher parceira, ela gosta de aventura, gosta do ambiente ao ar livre e aí fica estimulando essas coisinhas que dá para fazer em casa, né? Então, pintar a casa, plantar, fazer hortinha, enfim, essas coisas ela está acompanhando. Sim. Rafa, a nossa ideia aqui é a gente bater um papo, falar um pouquinho sobre a sua história toda como atleta, como organizador, né, a parte de organização de eventos, né, da parte técnica. Você é um cara que pegou o auge das corridas de aventura no Brasil. Ecomotion, Expedição Mata Atlântica. Como você lembra das corridas de aventura, como elas eram no passado e como elas estão hoje? Bom, realmente, no Brasil, a Corrida de Aventura começou em 1998, foi a primeira prova, a Expedição Mata Atlântica. Foi uma prova de 3 dias, né? Quando começou no Brasil, as provas eram expedicionárias, já eram prova de 3, 4, 5 dias. Não tinham essas provas de tamanhos pequenos, menores, que tem hoje em dia, que são provas de 4, 5 horas. Em 98 eu não participei, minha primeira foi em 99. E ali de 99 até 2004, né, foram 5 anos que teve um crescimento vertiginoso, né? Muitas equipes foram surgindo, alguns eventos, não tinham tantos eventos, mas foram surgindo e alguns que eram de uma visibilidade muito grande, né? Tinha uma cobertura realmente da mídia grande, era realmente uma aventura, uma coisa novidade. Era uma época em que muitas das tecnologias que nós temos hoje não tínhamos na época, então tornava aquilo realmente uma aventura mais selvagem, realmente mais difícil, né? Por exemplo, não tinha rastreadores, GPS, Google Earth, então muita coisa era diferente, então era realmente algo mais aventureiro do que é hoje por conta de toda a tecnologia que nós temos. E as corridas foram crescendo em 2004, eu diria que ali entre 2004 até 2009,
2010 foi o ápice, né? Foi o momento em que tiveram várias provas, várias equipes, provas expedicionárias, provas de alguns dias, provas também de horas, 4, 5 horas no Brasil. E a partir de 2010 começou um declínio, né? Uma diminuição das provas. Diria que há 3 anos atrás quase que morreu, mas aí ela deu uma estabilizadinha e voltou, e hoje elas continuam numa linha ali contínua. O número de equipes que tem realmente é muito menor do que já tivemos anteriormente. E muitas pessoas que fizeram naquela época, né, nessa primeira década, de 2000 a 2010, pararam ou passaram a fazer outros tipos de competições. E aí alguns dos motivos que eu vejo pelos quais ela diminuiu bastante, assim, esse ápice que teve caiu. O primeiro, por conta da complexidade, que são as corridas de aventura, complexidade para atleta, complexidade para as equipes, complexidade para o organizador e complexidade para a cobertura também, né? Tem que ter um círculo de atletas, organizadores e a cobertura, e a mídia, e a divulgação, a comunicação que se faz desses eventos. E para todos era e é bem complexo, comparado com algumas outras provas que existem hoje em dia que estão em crescimento. Por exemplo, o Trail Run. O Trail Run começou um crescimento mesmo aí de uns 10 anos para cá. E que são provas que, para o participante, para os organizadores e para quem faz a cobertura toda, é menos complexa do que uma corrida de aventura. Então, com isso, eu acho que deu uma roubada, né, das corridas de aventura. E não é a mesma experiência. Eu já participei de muitas corridas de aventura, algumas de trail e algumas de mountain bike. Não é a mesma experiência. Corrida de aventura expedicionária realmente é único, né? Mas é um tripé que é difícil de se manter, de se sustentar por causa da complexidade. Por isso que eu acho que está nesse momento mais baixo. Mas eu vejo até uma tendência, uma chance de aumentar, tendo em vista que o ano passado teve novamente o Eco Challenge. Só que o Eco Challenge que teve ele foi praticamente sigilo, ninguém soube o que aconteceu, ninguém sabe bem as equipes que foram. Ele foi gravado para se tornar um reality show. A Amazon Prime é quem produziu ele. O próprio Mark Brunet é quem produziu. E quando isso vier realmente para o ar, quando for veiculado aí na Amazon Prime, eu acredito que isso vai dar uma grande elevada nas corridas de aventura. Espero eu, né? Sim. De repente, essa é uma saída, um caminho para as provas de aventura serem midiáticas, né? Estarem na mídia. De repente, virar um reality show em formato diferente do que a gente está acostumado de assistir na televisão com esporte convencional. Eu acredito que sim, né? Quando a corrida de aventura cresceu, quem ajudou a divulgar muito era justamente o Eco Challenge, né? O Eco Challenge que a gente via primeiro na Discovery Channel, depois na AXN, mas eram realmente reality shows que pegavam-se algumas equipes que acompanhavam elas. Eram realmente produções muito bacanas, mas também muito caras. O último Eco Challenge que teve antes dessa pausa foi em 2002, nas Ilhas Fiji, da qual eu participei. E lá falaram que o custo da prova em si foi em torno de 4 a 5 milhões de dólares. Muito alto. Hoje em dia se consegue fazer muito outros conteúdos de TV com menos investimento. Mas a tecnologia ajudou, né? Naquela época era um helicóptero, tinham 3, 4 helicópteros na prova. Hoje em dia, talvez um helicóptero e drones conseguem fazer imagens que antes não se faziam. Né? As câmeras tinham um custo que era muito grande. Hoje em dia, tem câmeras com valores muito menores. Então, acho que essa indústria do streaming pode talvez voltar a fazer com que tenha uma cobertura mais simplificada das coisas de aventura, produzam-se reality shows, e quando vai para a TV, aí vira moda, né? Todo mundo olha, fala, puta, que é isso? Esses caras aí, eu quero tentar fazer isso. Aí o cara vai lá e faz o seu tamanho, mas o que passa na TV inspira as pessoas a quererem fazer. Sim. O Silvio Kagawa falou que a Casa Lontra deveria estar lá nesse evento, nesse reality. Nós gostaríamos até, né, desse último Eco Challenge que você se refere, que foi gravado? Isso. Nós gostaríamos, mas ali teve uma seleção, né, por parte da
da organização da prova. Eles primeiro anunciaram a prova, quem quiser participar, se inscreva aqui, iria ter um valor de inscrição. E aí o processo, na verdade, era um filme que cada equipe teria que fazer. Quando nós fizemos isso em 2002, o processo seletivo era a mesma coisa, você tinha que mandar um vídeo. Só que naquela época, para a gente mandar um vídeo, eu tive que achar um amigo que gravava em VHS, tinha que ir para uma ilha de edição, o cara fazia editar. Hoje em dia, nós fazemos na palma da mão, né? Com o smartphone faz isso, então está muito mais fácil. Mas foi assim também para o ano passado, mas a prova ela quis buscar, primeiro, um número limitado de equipes, o maior número de países possíveis participando, então entre ter 40 de um país e mais 3, 4 países, não. Eles, quanto mais bandeiras tivessem, era melhor. E, além disso, pegar realmente histórias que pudessem gerar um bom conteúdo que atrai realmente o reality show. E aí, por conta disso, tinham bastante equipes brasileiras e 2 que foram escolhidas. A nossa não foi. A nossa tinha um histórico bacana, né? O nosso resultado foi a melhor equipe latino-americana aqui em 2002, na prova. O melhor resultado da equipe brasileira, mas não fomos chamados. As outras 2 que foram também tiveram os seus méritos, os seus propósitos. Né? Uma que foi escolhida foi a Atena, quase com a mesma formação de 2002, então uma equipe formada só por 3 mulheres e um homem, já é um grande apelo. Né? E todas elas, hoje, cada uma das mulheres, das meninas da Atena, vivendo num país diferente, se reunirem novamente para fazer o Record Challenge, então realmente tinha um apelo muito bacana, não tinha por que elas não participarem. E aí teve outra equipe brasileira com espanhola, mas escolher brasileira, que são os Calunga, hoje usam esse nome, mas que também é uma equipe muito forte, muito bem ranqueada, se juntaram com gringos e foram lá realmente para disputar e disputaram bem a prova. E aí, por conta disso, a gente acabou, infelizmente, ficando de fora, mas se tiver outra edição, a gente tenta novamente. Azarlotra, Oscalunga, Atena, esses nomes trazem boas memórias, né? Sim, né? Naquela época, hoje, era realmente as grandes, principais equipes que disputavam. Na verdade, os Calunga e a Atena, no 99, 2000, ainda não tinha, 2001 foi quando eles começaram a surgir, e é legal assim, o surgimento e ver a evolução de todos. Né? Eu vejo da nossa equipe e também deles. A Atena começou com uma brincadeira das meninas, vamos formar só meninas, e ninguém dava nada para uma equipe só de mulheres, e era equipe que disputavam pódio e dava pau em muito marmanjo. E os Calunga também eram os meninos de Brasília, todos jovens, né? Eu também na época era jovem, mas eles mais jovens ainda, todos moleques, também sem experiência, muita força física, mas que foram evoluindo, e hoje eles têm muita técnica, têm muita força, assim como na Quasalontra foram tendo mudanças nas pessoas das equipes, por causa das fases da vida de cada um, mas eram as grandes equipes e que nós disputamos, tivemos muitas disputas ao longo desses últimos 15 anos. O Rafa, nas provas de aventura, toda prova outdoor é um perrengue por si só, né? Já começa por aí, tem que gostar do perrengue. Sim. Mas você tem alguma memória de alguma prova que você tenha passado sufoco, muito sufoco, além do planejado, ou algum desentendimento com a equipe que, de repente, é acentuado pela falta de sono, falta de comida, enfim, algum caso nessa linha? Putz, vários. Nas provas grandes, nas provas expedicionárias, isso tiveram vários casos, né? De situações assim de muito sufoco. Por exemplo, numa prova um Mundial da Suécia e Noruega. Suécia e Noruega, era uma prova completamente fria, 800 quilômetros de prova, em que um dos trechos era nós caminharmos em geleiras e fazermos longas travessias, assim, um trekking com mais de 20 quilômetros nos gelos, atravessando gretas, em trechos nublados, e que a gente não tinha grande experiência, né? Digo que até hoje eu tenho um pouquinho de experiência, mas, por exemplo, andar com crampon, piqueta, encordado, né? É uma questão de segurança para a equipe não cair nas gretas, a gente não tem nem onde treinar. Eu lembro que para me preparar para isso, eu fui chamar a Helena Coelho, né, a esposa do Paulo Coelho, que tinha experiência no Everest, ela foi me ensinar isso num gramado lá na USP.
E aí, quando eu fui realmente para a prova, a gente foi fazer isso na geleira de verdade, com gretas de verdade, que a gente tinha fendas você não via o fundo delas, e ali realmente a tua vida dependia do outro. E aí, nessa prova gelada mesmo, um grande perrengue foi numa noite que nós tivemos uma canoagem, um rio de gelo, então a água aí na casa dos 6 a 8 graus, só colocar a mão era muito gelada, e que um dos caiaques acabou virando. Não foi o meu, foi o outro caiaque. Mas que quando virou, puta, foi um desespero, né? Primeiro conseguir resgatar eles da água gelada, com medo de virem a não conseguir resgatar, ter hipotermia, e depois tentar ver se nós iríamos conseguir estabilizar o frio que foi de virar naquela água. E aí a Marina que virou, putz, voltou pro caiaque, mas não queria continuar remando, queria parar de qualquer jeito, com aquele frio, né? E no meio da madrugada, assim, só vai amanhecer dali a 5, 6 horas. Não queria continuar, então deu um piti ali, puta, não tinha o que fazer a não ser tentar voltar a remar, porque era a única forma de se manter sem atividade e começar a se aquecer. Ficar parado, a gente ia realmente congelar. E a única solução era voltar a remar naquela água fria mesmo. Então, foi um dos momentos que a gente falou, putz, será que eu vou amanhecer? Será que eu vou sair no dia seguinte ou vai dar algum problema? Se a gente virar de novo, o que vai acontecer? Essa foi uma das situações. Ainda nessa prova, com relação a desentendimento, lá nas Ilhas Fiji, nós tivemos um grande desentendimento da equipe, um mal-entendido, onde eu e a Marina estamos andando um pouco mais à frente, o Vitão com o Fabrício andando um pouco mais atrás, num trecho de rio, caminhando dentro do rio. Então, um tinha mais dificuldade, ficava mais para trás, eu navegando, fiquei indo para frente. Porque é sempre à frente e olhando, porque às vezes tem que parar, olhar o mapa, tem essa tendência de ir na frente, porque quando eu tenho que parar, se a equipe está vindo, acaba encostando em mim. E aí, numa dessas, a gente parou, olhou para trás, não nos vimos, paramos, esperamos, passou 5 minutos, 10 minutos, nada, 15 minutos, nada, puta, começou a bater o desespero, o que aconteceu? Começamos a voltar no sentido contrário, e aí, uns 20 minutos depois, nós nos encontramos. E aí, a Marina começou a gritar com os caras, falou assim, pô, mas vocês estão andando devagar, não estão andando direito, puta, estamos esperando vocês faz 15, 20 minutos. E, na verdade, teve um entroncamento de rio, um trecho atrás, que eles ficaram na dúvida para onde ir, não sabiam para onde ir, ficaram esperando a gente também, ficaram gritando pela gente. E aí, puta, eles chegaram, ouviram porrada da Marina. Eles também começaram a falar, puta, mas vocês não esperam a gente, puta desunião, a equipe não pode se separar, como é que vocês vão na frente, não espera a gente não sabia para onde ir, se ninguém vai para o lado errado. E aí o clima esquentou, e um começou a xingar o outro, até que um falou assim, não, eu não vou sair do Brasil para vir aqui para ficar ouvindo desaforo de menina, não. Faz o seguinte, próxima área de transição, a gente vai parar a prova. Por mim, parar por aqui, eu vou voltar lá, porque eu tenho minha família lá, tenho meus negócios lá, não posso... Não larguei tudo para ficar ouvindo menina ficar falando besteira para cima de mim. Aí o clima azedou, né? Aí, puta merda, vou parar a prova assim, por desentendimento da equipe, isso a gente sabe que acontece, mas é meio que inaceitável, né? É morrer de vergonha isso acontecer. E aí, o clima azedou, a gente continuou caminhando. Quando chegamos na próxima PC, demorou umas 5, 6 horas. Aí, quando chegamos lá, quem falou que ia parar, assim, perguntou para o PC, e aí, para parar, como é que faz? Ah, não, só na área de transição que dá. E a área de transição, putz, vamos chegar no outro dia. Aí continuamos caminhando, passou uma noite, amanheceu, o dia seguinte, chegamos na área de transição, e aí meio que já tinha esfriado, mas não sabia se tinha mudado de decisão ou não, né? O Fabrício vai parar. Aí começamos a fazer a transição, como se nada tivesse acontecido, e aí ele também começou a fazer a transição, até que ele chegou lá para o fiscal, falou assim, mas como é que você veio para cá? Ah, não, veio um caminhão, me deixou, e aí eu caminhei por 6 horas para chegar aqui nesse ponto. Ah, tá. E se alguma equipe quer parar, como é que faz para parar? E eu só ouvindo de lado, né? Fingindo que não estava ali prestando atenção, mas só ouvindo. Aí o fiscal falou assim, bom, o caminhão deve voltar para me pegar aqui daqui uns 2 dias. Porque aqui é um local bem afastado. Então, quem quiser abandonar, fica aqui, fica comigo aqui acampado durante 2 dias. Daqui 2 dias, quando o caminhão vier me pegar, eu pego.
Aí ele, e quanto tempo é de estrada? Eu falei, esse caminhão aqui eu levei umas 6 horas para chegar até aqui. Aí ele começou a fazer conta, né? Pô, depois positivo, eu tenho que ficar 2 dias parado aqui, mais 6 horas de caminhão. Ele não falou nada, mas também não falou que mais que ia parar. E nisso a gente seguiu a prova. Então, ainda bem que o local para se abandonar era muito difícil de se abandonar, então a opção foi não abandonar e continuamos e terminamos bem. Sim. Então, assim, e acontece de levar para o lado pessoal, assim, ou depois que acaba a prova, que isso seria tudo, geralmente conversavam, resolvem tudo, ou às vezes fica uma ruga ali que demora um pouquinho mais para passar? Isso depende muito da briga, né? Do nível da briga. Quando a gente começa só realmente a brigar, ou duas pessoas começam a brigar, mas sem perder o respeito, aí quando termina dá para reatar e conversar, porque nós somos humanos, mas quando estamos nas provas, a gente acaba quase que virando bicho, né? É normal, nós privados de sono, nos alimentando mal, convivendo 24 horas sem parar com a mesma pessoa, assim, ouvindo a voz dela, sem tomar banho, sentindo aquele cheiro ruim o tempo todo, a gente vai virando bicho. Então, na verdade, a prova, as condições ambientais da prova que nos deixam os nervos à flor da pele, e às vezes é mais fácil a gente descontar em uma pessoa, em um companheiro da equipe, do que você realmente não descontar em ninguém e entender que tudo aquilo é o ambiente todo que está te atrapalhando. Então, quando a briga vai, mas não perdemos o respeito, é mais fácil de depois da prova, depois que dormiu bem, comeu bem, tomou um bom banho, é mais fácil de combinar e voltar a ser amigo. Mas quando falta o respeito, aí demora mais. Mas dá também, porque demora mais, mas acaba passando. E aí o que eu tento fazer, o que eu tento fazer assim, como líder, como capitão da equipe, é que as brigas rolam, às vezes rolam comigo, rolam entre eles, é pouco. Quanto mais a gente se conhece, menos a equipe briga. Mas o importante é assim, às vezes deixa brigar, mas nunca deixar perder o respeito. A hora que vai começar a perder o respeito, aí é o momento de intervir. E teve uma situação que eu me lembro bem assim, foi numa prova na Costa Rica que eu fiz também, uma etapa do Mundial lá, 2011, acho que 2011. E que dois da equipe começaram a brigar, mas foram assim, já brigando, foi aumentando a briga, no dia seguinte brigando. Puta, chegou uma hora que um começou a ofender um, outro começou a ofender o outro, até então tá deixando. A hora que começou as ofensas, aí deu um basta, aí eu que entrei, virei bicho, para com isso, para com essa porra, não quero ver mais ninguém brigando, não. Calma com você, não quero ver o pio de mais ninguém aqui, vamos ficar quieto. Aí, putz, então eu tava calma, de repente quando virei o bicho, aí o pessoal também, pararam com a briga, pararam com essa troca de farpas de um com o outro, mas a briga resultou depois na desistência de dois querendo abandonar a prova. E aí dois abandonaram, eu segui com a outra, e aí não cumprimos o objetivo de terminar a prova com a equipe, né? Terminei só eu, mais um integrante da equipe, não é a mesma coisa, mas ok. Ô, Rafa, para a gente encerrar a parte de corrida de aventura e falar de outras provas como o Trail Running, como está o Alexandre Freitas? Ele piorou, ele teve algum tipo de melhora, como está? Faz tempo que eu não ouço falar dele, está um pouco mais afastado do mundo da aventura, mas como está a situação dele? Bom, tá estável, eu não o vejo faz tempo, mas eu tenho notícias dele. Ele está estável, assim, tá com a cabeça perfeita, mas a parte motora realmente dele ficou limitada. Então ele não anda, não caminha, ele depende de cadeira de rodas, tem o movimento dos braços dificultados, ele enxerga com dificuldade, mas enxerga, e a fala dele também é comprometida, mas quem está com ele consegue entender, consegue compreender realmente o que ele fala. Mas assim, a cabeça está perfeita, a parte motora realmente que ficou comprometida. Mas acho que vale falar quem não conheceu o Alexandre Freitas,
né, que foi quem trouxe as corridas de aventura para o Brasil. Cara, que não é quem inventou no mundo isso, foi inventado por um francês, mas foi quem trouxe para o Brasil. Ele foi correr na Nova Zelândia, gostou disso, foi correr em 96, gostou, e aí é o cara que fez a Expedição Mata Atlântica. Ele fez isso nos anos 98 até 2001 na Amazônia. E aí ele foi participar do Eco Challenge em Fiji, em 2002, no mesmo ano que nós participamos. Ele estava numa outra equipe, que era a equipe EMA Brasil, e lá na prova ele, quando terminou a prova, no dia seguinte ele começou a perder sensibilidade, passou-se um dia, perdeu toda a coordenação das pernas, e mais um dia ele veio a coma. Foi hospitalizado em coma, ficou numa UTI por mais de 30 dias. E sem saber na época o que era. Depois de dias, quase meses, descobriu que ele havia comido um peixe que tinha um parasita lá que se alojou na medula dele. E com isso comprometeu todo o sistema motor dele na época. É uma pessoa que quase morreu, quase não morreu, porque realmente era muito forte de cabeça, muito forte fisicamente, era um corredor aventura muito forte. Se não fosse isso, não teria se recuperado. E aí ficou meses lá ainda na Nova Zelândia, em UTI, porque tinha que ser trazido para o Brasil, mas o quadro clínico dele era muito sensível para ter uma viagem tão longa assim. Meses depois ele acabou voltando para o Brasil e foi tendo uma recuperação lenta, e hoje esse é o quadro dele hoje. Mas é a quem a gente deve as corridas de aventura no Brasil, Alexandre Freitas. É o pai da aventura no Brasil. Isso. Ô, Rafa, agora vamos falar de running, de Brasil Ride. Brasil Ride, está confirmado? Vai para bater o martelo ou está ainda suspenso? O Brasil Ride da Bahia está confirmado. Né? O Brasil Ride assim, começou há 10 anos atrás como uma ultramaratona de mountain bike na Bahia. Uma prova com 7 etapas, 7 dias de mountain bike. Depois que teve essa prova e começou a crescer, começaram a surgir também outras provas menores dentro do guarda-chuva Brasil Ride. Então tem o Festival Brasil Ride, que acontece em Botucatu, uma prova de 7 dias, há 7 anos, esse vai para o 7º ano, mas são 3 dias de prova, e começou a ter os que a gente chama de warm-ups, os aquecimentos. Warm-up em Ilhabela, em Linhares, na Costa Rica do Mato Grosso do Sul, enfim, outras provas. Aí, há 5 anos atrás, começamos a organizar provas de trail run também, mas a principal, então, e da onde todo mundo conhece, mundo de verdade, que é uma prova de conhecimento internacional, o Brasil Ride Ultramaratona na Bahia era somente em outubro. Então está mantido os planos, tudo que a gente tinha planejado para esse ano, continua assim em planejamento. Está muito longe, a gente acredita que até lá a situação deve se normalizar, se não normalizar, pelo menos medidas para mitigar ou para evitar problemas a gente consegue tomar até lá. Então, outubro, quem for encarar na Bahia, em Arraial da Ajuda, terá o Brasil Ride, sim. Antes disso, terá o festival. O festival, sim, que nós mudamos. Ele seria em junho, no feriado de Corpus Christi. É um evento muito grande em Botucatu, considerado um dos maiores eventos outdoor do Brasil hoje, pelo número de participantes que vão. Então, como é um festival, provas de mountain bike de várias distâncias, prova de trail run, tem kids, tem passeio ciclístico, prova de ciclismo de estrada. Então, nos últimos anos, acabou tendo mais de 4.000 atletas no total, entre todas as modalidades participando. Com isso, está tendo uma grande repercussão. Mas o que seria em junho foi para agosto, para os dias 22 e 23 de agosto. Sim. O Bizan perguntou aqui, Rafa, você acha que esses conflitos entre integrantes de aventura refletem o que acontece nas empresas? E por isso você usa dinâmicas no mundo corporativo? Ah, sim, isso reflete, e é uma das coisas que eu faço, né? Uma das minhas atividades, isso já faz mais de 15 anos também, é de fazer team buildings, né? Ou treinamentos corporativos, que é fazer com que o pessoal desenvolva algumas competências que são importantes no dia a dia. E como que eu faço isso, né? É colocar o pessoal fora da zona de conforto, para fazerem atividades às quais não estão acostumadas, para ali verem como é que eles se comportam e verem quais são as atitudes que têm que ser reforçadas para que
quando o pessoal estiver no ambiente de trabalho, tem esse mesmo tipo de... tem a atitude desejada. E aí o que acontece na corrida de aventura, e quando tem os conflitos, os mesmos conflitos que a gente tem nas provas, muitas vezes no ambiente de trabalho são semelhantes. Então, às vezes não é pessoal, realmente é um ambiente que acaba nos estressando e a gente não sabe realmente filtrar e descontamos nas outras pessoas. Muitas vezes é por um pré-conceito, né, um pré-julgamento, né, fazemos um julgamento errado das pessoas, sem que tenhamos oportunidade delas mostrarem quem realmente são. Às vezes é por falta de empatia, né, a gente se colocar no local da outra pessoa para entender a situação dela. Às vezes é pelo tipo a forma de comunicação, né? Cada pessoa tem uma característica, uma forma de se comunicar com as demais, e às vezes uma não bate com a outra, e quando não se entendem, fica difícil. Então, é normal que as pessoas que não se conhecem bem, quando no ambiente de estressão, de estresse, ou fora da sua zona de conforto, ambiente de pressão, que venham a ter conflitos. Então, por isso que é importante, um dos treinamentos que nós fazemos para as empresas é justamente fortalecer o elo entre as pessoas, porque a partir do momento que as pessoas passam a se conhecer melhor, passam a se conhecer de verdade, conhecer na sua base, né? Passam também a se respeitar mais, a entenderem mais e com isso terem mais produtividade, evitam os conflitos e aumenta a produtividade. No trail running, lá tem várias provas como o KPR, você, como diretor técnico, tem que ajudar na marcação da prova, conferir se a marcação está perfeita, saber se todo mundo chegou ali, né, como deveria ter chegado. E eu lembro de uma fala, uma vez, no congresso técnico, que você falou assim, na dúvida, sigam a placa e não o staff. É mais ou menos por aí, né? A placa dificilmente vai estar indicando para o lugar errado. O staff tem uma chance maior de errar. Exatamente, porque errar é humano, né? Nas provas de trail run que eu dirijo, primeira coisa é que eu faço questão de eu fazer todo o percurso antes, porque enquanto eu faço o percurso, eu fico também avaliando o grau de dificuldade da prova, quais são os riscos envolvidos, quais são as formas de acessar as pessoas para um eventual resgate, as necessidades de ponto de apoio ou não, onde a necessidade de staff, por segurança ou por sinalização do percurso. Então, um princípio meu é fazer sempre todo o percurso. Eu também gosto não dá para marcar todo o percurso, mas participar da marcação, né? Ou organizar quem marca e como marca, pensando sempre na cabeça do atleta. E quando eu faço todo o percurso, consigo verificar quais são os locais que podem vir a dar problemas, seja de marcação, seja de sinalização, e aí a gente tem que pensar em tudo, né? Desde alguém vir e tirar a marcação propositalmente, ou uma criança chegar lá e realmente tirar ou mudar. Então, na hora de desenhar o percurso e pensar na marcação, tem que pensar sempre nisso. Então, eu tomo muito cuidado em exigir assim, sempre backup, e colocar uns staffs onde é necessário, tanto para ajudar a sinalizar, quanto realmente para a comunicação, para uma eventual ajuda ou resgate. Mas como o staff muitas vezes pode errar, ou pode abandonar o local, de repente caiu uma tempestade, muito frio, não está preparado, ele sai dali, ou teve uma diarreia e saiu, enfim, podemos pensar que o staff pode não estar. Então a marcação, eu gosto de me certificar que ela está lá com placas e com fitas. O staff está para ajudar, mas principalmente onde pode ter dúvidas, eu oriento o pessoal a seguir as placas, né? Mas quando eu oriento isso é porque realmente eu estive pessoalmente, ou tem gente da nossa equipe que é de extrema confiança, que eu sei que a placa realmente está no local. E às vezes para checar isso, é o fulano que foi marcar tal trecho. E tem um trecho de visão de prova ou sinalização. Além de sinalizar, ele tira uma foto para mandar a foto para a gente ter certeza realmente que estava lá. Né? Sim. E você, como é a sua preparação antes de organizar antes de uma prova que você é diretor técnico, né? Quanto tempo antes começa para você a prova e quanto tempo depois termina? A prova ela começa, depende da distância, mas começa meses antes, né? Desde começar a levantar o percurso, ver as opções de rota, e aí ter as devidas autorizações para se passar
nos locais e chegar na distância exata. Então, é um trabalho de meses, né? E também não dá para fazer numa tacada só. Então, é local que envolve viagem, então sai de São Paulo, vai para o local, passa lá alguns dias, volta, dali um mês, volta para lá. Então, são meses que envolvem trabalho de campo, trabalho de planejamento, trabalho no computador. O de campo é a parte mais legal, mas é o menor do tempo de energia destinado, né? Realmente é muito planejamento. E aí, integral, assim, na prova mesmo, na semana que antecede, aí realmente é dedicação full time, né? É o tempo todo realmente revendo percurso, quer dizer, já foi planejado as equipes, quem que vai marcar, quem que vai sinalizar, quem que vai montar a arena, reconhecimento do pessoal de resgate, treinar aqueles staffs que vão só para o dia da prova. Então, tem um staff que vai ficar na sinalização, mas ele não vai sozinho lá, né? Antes, realmente, eu pessoalmente gosto de conversar, de treinar eles, para ter certeza disso. Então, quando está chegando a prova, aquela semana que antecede é dedicação exclusiva, e aí umas 16, 18, 20 horas por dia, realmente, nessa véspera de prova. E quando que ela termina, o pós é mais fácil, né? Aí acaba sendo uns 3 a 4 dias, realmente, que é para limpar, remover toda a marcação, checar se não ficou nenhum tipo de sujeira, seja de marcação, seja deixada por atletas, todas as propriedades particulares para qual pedimos autorização, temos que também voltar lá para agradecer, para verificar se não teve nada de nenhum problema, ou nada fora do que foi combinado. Então, terminada a prova, tem mais aí uns 4, 5 dias pós-prova dedicado para isso. Sim. Rafa, você como atleta participou de 2 grandes provas aí, né? Provas famosas aí na América do Sul, o Cruce e a Origem. Como é que você compara as duas, assim, de pontos assim, positivos ou pontos que podem melhorar? Como você se sente melhor em cada uma das provas? Como é que você compara essas 2 provas famosas aí? São 2 provas de etapas, né, de 100 km, feitas ao longo de 3 dias. O Cruce eu participei por 2 anos, 2011 e 2013, se não me engano, e o Origem eu participei das 5 edições que tiveram. Primeiro assim, provas em etapas, quando a gente fala 100 km, parece que é absurdo, não dá para correr 100 km, mas 100 km em 3 dias, dá uns 30 por dia, 30 e pouco. Ainda assim é muito. Mas com treino, com preparação, dá para as pessoas realmente fazerem. E é uma experiência incrível esse tipo de prova. Não se compara com provas de um dia só, de uma etapa só, mesmo se compara com uma outra, porque é muito intenso, né? E tem momento de dificuldade de correr a prova e depois que você descansa e está convivendo com a galera que também correu, e aí para o dia seguinte você vai novamente. Então, primeiro que é uma experiência que eu indico a todos a participarem. Agora a diferença entre elas. O Elo Origem é mais nova do que o Cruce já está na sua 17ª, 18ª edição, se eu não me engano. O Elo Origem tiveram acho que 7 edições. Então a Cruce realmente é mais tradicional. O Cruce é uma distância única de 100 km. Inicialmente eram só em duplas, mais de uns 6, 7 anos para cá passou-se a ter a opção também de fazer em solo. E é uma prova, você sai correndo de um lugar, vai para um outro, para um primeiro ponto, que é um acampamento. Então, um acampamento selvagem, na beira de um rio, na beira de um lago, completamente isolado, que você não tem alternativa de hospedar, a não ser realmente na barraca. Os primórdios, nós levávamos as barracas, nós montávamos a própria barraca. Mas de uns tempos para cá, o próprio curso agora já oferece a barraca. Então, você chega lá, a barraquinha está montada, é mais fácil. As vezes que eu participei, ainda não. Nós montávamos a barraca, um pouquinho mais raiz. Mas ficamos convivendo num acampamento e como um acampamento, né? Então, comendo numa tenda grande, numa espécie de um bandejão, um banheiro químico, se lavar, tomar banho no rio, no lago. É uma experiência muito bacana do Cruce. O Elo Origem, a grande diferença do Elo Origem é para pegar quem não gosta ou não se adapta tão fácil à barraca. O Elo Origem, ele tem a opção, ou tinha a opção de barraca e a opção de hospedagem. Aí nos últimos 2 anos não tinha nem opção de barraca, realmente era só hospedagem. Isso, o Cruce é mais raiz e o Elo Origem não tão raiz, para quem não gosta de barraca, e acabar ficando então num hotel.
O Cruze tem um número bem maior de participantes, de atletas. Por um lado é legal você ver aquela galera largando, né? Aquela galera no acampamento, mas por um outro lado, quando você tem muita gente, você não pode ter muitas trilhas estreitas, isso é uma regra de organizador, estreitas no começo da prova, né? Porque o pessoal tem que se dispersar. E também para controlar fica mais difícil. Então o Cruze acabou tendo um pouquinho mais de estradas do que o Elo Origem. O Elo Origem, eu participei, o percurso era 95% de trilha, de single track. Como tem uma quantidade menor de atletas, então para controlar, para coordenar era mais fácil do que o Cruze do ponto de vista do organizador. Então, gostei muito da Origem porque tinha muito mais trilhas do que estradas. Mas o Elo Origem tem mais conforto, que você chega e dorme num hotel. O Cruze não, é raiz, você fica no acampamento com a galera. Então, as duas principais diferenças eu diria que são essas. Não, o Elo Origem o Elo Origem tem as opções de distâncias menores. Desculpa, não vi, Rafa. Repete, por favor. O Elo Origem, ele também teve uma sacada comercial de dar opções de distâncias menores. Além dos 100 km, tem a opção de 60 e a opção de 30 km. Então, eu tive amigos que nunca tinham participado de um trail e foram fazer o Elo Origem, 3 dias de prova, mais de 30 km. Cada dia eram 10 km e os caras ficaram maravilhados. Mas então permitir que pessoas que nunca participaram participar, porque as distâncias menores acabam assustando menos quem não tem experiência, quem já não corre há muito tempo, quem não tem um preparo adequado ainda. E essas pessoas podem virar corredores das distâncias maiores futuramente, né? Se elas realmente se empolgarem com a distância pequena e treinarem para isso. Sim, claro, né? Pode. E também tamanho de prova, aí é gosto de cada um, né? Eu conheço atletas que correm há mais de 20, 30 anos, mas que não gostam de provas com mais do que 40 quilômetros, ou mais do que 50 quilômetros. Já outros não, começaram a correr 3, 4 anos, fizeram 40, já quer fazer 70, quer fazer 100. Aí realmente é gosto de cada um. O legal é realmente cada um experimentar os seus tamanhos diferentes de prova para ver qual que gosta mais. Não necessariamente quanto maior a prova, maior o desafio. Às vezes tem provas menores com uma característica técnica maior do que uma prova de 100 km, mas que é toda feita em estradas. A Flávia Matuc perguntou, essas provas são individuais ou em equipe? Tem as duas opções, né? O Elo Origem e como Cruze tem as duas opções, é ou individual ou uma equipe, é dupla, né? Dupla eu não diria que é uma equipe ainda, equipe quando junta 3, 4 pessoas, é uma confusão mesmo, e a confusão é boa porque a gente aprende muito a lidar com as pessoas. Mas o Cruze e o Elo Origem são solo ou em dupla, mas eu particularmente gosto muito da questão de correr em dupla, correr com mais pessoas, porque tem uma troca, tem um crescimento pós-prova maior, um crescimento pessoal de passar o perrengue junto com outras pessoas, passar perrengue, passar frustração, mas também passar alegria, dividir momentos bons com outras pessoas. Então, eu sempre prefiro fazer isso em duplas. O Felipe Campelo falou que o camping é top e a comida também nessas provas. O Campelo. Puta, o Campelo também tá na mesma, parceiro também, corredor de aventura, equipe também que brigou, disputou muito conosco, andamos muito juntos também, e também é um grande organizador de provas, organiza Terra de Gigantes que parou, deu uma pausinha, mas a gente espera que retorne. Rafa, quando você está competindo, você assim, chega a olhar a marcação e pensar, se eu faria diferente, ou não só marcação, mas questões técnicas de uma prova, você às vezes pensa como uma cabeça de organização de prova, ou você consegue esquecer e só se focar na sua prova como atleta? Não tem como, né? Como corro e organizo prova, no princípio só corria, só participava. Hoje corro e organizo, o olhar clínico é completamente diferente. Ou seja, quando eu estou participando das competições, instintivamente eu acabo observando tudo, né? Desde a comunicação pré-prova, a entrega do kit da prova, a organização da prova, a comunicação com o atleta, o percurso em si, a marcação do percurso, a segurança, como está sendo feito, acabo sim tendo um olhar clínico completamente diferente, porque acaba me chamando a atenção, e por vezes até isso
me permite que, dependendo da abertura com qual eu tenho com o organizador, de dar feedbacks positivos ou negativos, onde que pode melhorar, mas onde que está muito bom, que realmente que valeu a pena. Então, eu acabo observando muito isso, mas eu acho legal porque consigo e posso dar feedback quando tenho abertura, intimidade com o organizador e ele é aberto também a receber feedback. O Lerera falou aqui, ó, avisa que eu levo o salamito para ele na próxima Elo Origem também. O Lerer é um cara que ele é fã do Elo Origem e não foi no primeiro ano que eu fui, porque o primeiro ano foi o único brasileiro. Mas, se eu não me engano, no segundo, terceiro ele foi, dali não parou mais de ir. O Lerer é um carioca que gosta de falar bastante, tem boas histórias. E eu organizei nos últimos 3 anos um training camp na Serra Fina. Uma coisa muito legal, que a gente levou o pessoal que ia participar do Elo Origem para ficar num refúgio lá, e fazendo treinos e dando palestras e dividindo experiências com as pessoas. E o Lerer é um baita de um parceiro, um fã, sempre quis ir. E acho que logo no primeiro ele percebeu que eu comecei a falar sobre alimentação durante a prova. Uma das coisas que eu levo é o salamito. Nem tanto pela tua característica nutricional, mas mais pelo sabor salgado e gorduroso que a gente precisa em prova. Então, salamito é uma coisa que eu gosto. E aí, quando teve o último Elo Origem, a gente acabou dividindo o quarto, né? Não corremos junto, mas dividindo o quarto, e ele me presenteou lá com salamito, sabendo que eu gostava disso, né? É uma coisa que em prova eu como, fora de prova não gosto, mas em prova desce bem. Ó, a Flávia também perguntou, você já se arrependeu de alguma estratégia em corrida? Em alguma corrida? Ah, já. Bom, nas provas nós temos que fazer escolhas, né? Escolhas em cima das informações que a gente tem, as informações do mapa e às vezes também escolhas decisão quanto a parar ou parar para dormir, para descansar, ou rotas que a gente pretendia fazer ou não. Isso acaba acontecendo. Teve uma recente, o ano passado mesmo, uma prova de 24 horas na Serra do Mar, um Adventure Camp, em que a gente ficou disputando durante muito tempo com a AXA, trocando posição, muito tempo correndo juntos. Aí, quando chegamos numa penúltima transição, nós tivemos problema com as bikes ficaram presas, a gente não conseguia sair com as bikes. Era uma equipe uma prova sem apoio, e a bike a gente deixou um cadeado, e aí um dos cadeados travou, e aí com isso a AXA foi embora. E aí a gente estava meio que no segundo lugar, conformado, e aí conseguimos diminuir essa distância, colar neles novamente, e no final tinha um trecho de trekking, mas que tinham alças para ir por 2 lugares. E eu comecei a ir por um lado, e aí um outro cara da equipe falou, não, por aí não, vamos por aqui, por esse lado aqui, é mais curto. Eu falei, putz, é mais curto, mas é mais técnico, é mais difícil, talvez. Não, mas é mais curto. Eu falei, tá bom, vamos por lá. Era meio que, pelo mapa, a gente não tinha tanta informação, vai por um ou vai por outro. E aí acabei indo por onde o outro parceiro da equipe indicou, e a AXA que a gente estava disputando foi para o local original que eu pensei. E como era um loop, a gente iria se cruzar em um determinado momento. Mas a gente acabou optando por um percurso, a outra equipe foi pelo outro, e a outra equipe estava certa. O caminho que a gente foi mais curto, mas mais difícil. Nem sempre o caminho mais curto é o mais fácil, é o mais rápido. O caminho que foi era mais difícil, então, com isso acabamos perdendo 3 minutos, assim, uma prova de... Não deu 24 horas, deu umas 18, 19 horas, mas uma prova tão longa, a diferença do primeiro colocado para nós acabou sendo de apenas 3 minutos. Então, isso, putz, a gente não fica tão feliz, mas faz parte. São escolhas, né? Sim. A gente está quase acabando aqui, Rafa, tem 10 minutos, um pouco menos aqui. Rapidamente, eu ouvi na sua live do Coletivo Outdoor com o Solano de uma história curiosa sua e do Mário Roma da Brasil Ride. Você, como navegador, né, experiente da equipe Pazar Lontra, você se perdeu com o Mário Roma, né? Com o GPS e tudo. Rapidamente, o que cai? Foi. Eu consegui me perder com o Mário, a gente não se conhecia tanto ainda, a gente se conhecia há um ano e pouco. Levantando não, né? Alguém já tinha feito o percurso de moto, tinha passado para o Mário, e ele, vamos fazer esse percurso. Só que assim, não tinha nenhum mapa com um percurso traçado. Vamos confiar fielmente no GPS.
E assim, eu com mapa me garanto muito mais do que com GPS. Isso até hoje. Eu prefiro ter um mapa e ter uma rota, um percurso para onde eu quero ir, do que ter um GPS. O fato é que fomos na confiança e era um percurso de mais de 100 quilômetros, 140 quilômetros. Quando deu uns 80 quilômetros, o GPS deu um pau, travou. Tinha uma linha reta até o local de chegada somente. E a gente não tinha mapa e estava realmente no meio do sertão, isolados. E aí, quando chegaram as bifurcações, começou a virar loteria, para onde vamos? E aí, na aventura, puta, vamos para a direção geral, que é mais ou menos para lá. Mas estava muito longe e acabamos chegando numa cidade sem saída, digamos assim. Um vilarejozinho, no meio do nada, isolado, perto de uma montanha, onde não tinha mais para onde ir. Então a gente acabou realmente se perdendo, não conseguimos terminar o percurso nesse dia, tivemos que pedir apoio ali nas casas, pedimos abrigo, comida na casa para ficar ali, para que pudéssemos, na madrugada seguinte, sermos resgatados por ali. E aí esse foi o momento que a gente se perdeu, mas putz, se tivesse com o mapa, tinha como voltar atrás. Sem mapa, porra, aí é loteria, né? Mas é bom que tem história para contar, né, Rafa? Sim, sim, boas histórias. E é no perrengue que a gente acaba aprendendo, acaba também reforçando os laços de amizade, né? Os grandes amigos, as pessoas que a gente realmente confia depois que passa um perrengue. Então, isso que é bom das provas e isso que é bom dos perrengues. Não busco perrengues para conhecer as pessoas, mas quando passa perrengue junto, realmente a gente acaba reforçando ainda mais o laço de amizade e as confianças. Esses que acabam ficando inesquecíveis. Estou vendo aí o Cristiano entrou, já passei perrengue, o Coquinho também entrou, também já passamos perrengue junto. Então são pessoas que faz tempo que eu não vejo, mas que confio muito porque é por causa dos perrengues que passamos juntos. Sim. Rafa, estamos agora realmente no finalzinho aqui da nossa invitação na live. Uma hora passa muito rápido. Eu queria te agradecer de antemão por participar da live, né? E parar um pouquinho para conversar com a gente aqui. E faz as suas finalizações, agradecimentos, parceiros que você tem aí. Fica à vontade para falar. Ah, tá. Bom, quem eu agradeço mesmo, até que foi o assunto disso aqui, são as pessoas com quem eu trabalhei, eu me diverti, eu competi, eu treinei ao longo desses 20 anos. Foi através do esporte que eu conheci muitas pessoas, meus grandes amigos foram conhecidos no ambiente esportivo. O ambiente esportivo assim, proporciona que a gente tenha pessoas com hábitos saudáveis, né, com bom caráter. Então, todos eles com quem eu passei, até com quem eu já me desentendi, pouquíssimas pessoas, mas são essas com as quais eu deixo o meu agradecimento. E, na verdade, eu tento estimular as pessoas, né, e fico realmente cutucando, instigando realmente as pessoas a participarem de esportes ao ar livre, fazerem seus esportes outdoor, e desde que eu gosto, trail running, mountain bikes ou corrida de aventura, justamente porque para mim me fez bem, me faz muito bem, e eu acredito que para as pessoas possa também fazer bem também. É uma coisa, inclusive, que eu, como eu comentei no meio, aí aplico nas empresas, né? Pego um grupo de empresários, colocamos eles para fazer uma atividade que tire eles da zona de conforto, seja uma corrida de aventura, ou um simulado, algumas atividades que assemelham uma grande aventura, mas justamente para que as pessoas possam perceber as suas deficiências, verificar onde é que elas são fortes, dividir com os demais, trabalharem em equipe e melhorarem como pessoas. Então é isso, eu agradeço a todos esses parceiros, amigos aí dos últimos 20 anos de histórias de aventura. Tem alguma prova que você gostaria de fazer ainda no Brasil, no mundo, que você ainda não fez? Bom, eu ainda gosto muito de corrida de aventura e provas expedicionárias, né? Eu tento todo ano participar de uma prova expedicionária. Esse ano nós iríamos participar da Expedition Oregon, uma prova que faz parte do Circuito Mundial de Corrida de Aventura, que seria em Oregon, de 11 a 18 de maio. Digamos, eu, Chiquita Marina e o Marcelo Nogueira. Mas, por conta do Covid, a prova foi adiada somente para o ano que vem. Então, procuro fazer essa expedição. O que eu quero voltar a fazer novamente ainda é o Eco Challenge. O Eco Challenge foi uma das mais marcantes que eu fiz. Isso foi em 2002, já faz 18 anos. E
se a prova continuar no ano que vem, o próximo, é uma que eu quero voltar a fazer e tentar fazer com parte dos mesmos integrantes de 18 anos atrás. Ironman. Alguém perguntou aqui, Ironman, tá nos planos? Não. Ironman, não tá no plano, não me coça muito. Praia, né? Assim, talvez um dia, quando tiver nada para fazer um Ironman, um dia só, é muito previsível, né? Pouca aventura, exige um treino ali muito constante. Putz, para eu que já experimentei aventura, é muito mais dinâmico, né? Mas não vejo dificuldades em fazer um Ironman. Dificuldades é fazer com tempo baixo. Ah, não, vamos fazer Ironman para fazer para baixo de 9 horas. Aí realmente é um grande desafio. Mas isso vão deixar, não está nos planos ainda. Uma que gostaria muito de participar é o Brasil Ride. Mas não dá para você dirigir e participar, né? Mas assim, pelo grau de detalhamento que a gente pensa na prova, pelo coração que toda equipe que participa coloca na prova, puta, eu queria um dia ter essa oportunidade de participar. Mas isso não tem como. Tá bom. Rafa, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Espero que a gente consiga se encontrar em breve pessoalmente quando acabar toda essa loucura da pandemia. Isso, eu que agradeço o convite, Coda, é um grande prazer, gosto realmente de conversar, principalmente quando sou instigado, sou futigado. Aí espero mesmo que, pelo menos a partir de julho, talvez agosto, as provas comecem a voltar, vamos talvez ter que tomar algumas medidas para evitar os contágios, mas o mundo todo vai ter que se adaptar. Mas eu espero que a partir de julho, agosto, a gente possa ter provas e as pessoas também voltarem a curtir a vida ao ar livre, dar uma sua remada, fazer sua trilha, sua pedalada com segurança. Tá bom. Valeu, Rafa. Abração. Valeu, obrigado. Um grande abraço, Codá. Até a próxima. Bom, essa foi a entrevista com o Rafael Campos. E lembrando que as entrevistas ficam disponíveis no YouTube da Coda Comunicação, no site da Coda Comunicação, coda.com.br e também no Spotify. Essas entrevistas têm produção de Bruno Moraes. Espero vocês até a próxima semana com mais convidados. Um grande abraço e até o próximo vídeo.